Shalom, bom dia, meus amados irmãos. O vídeo de hoje está bem interessante. Eu quero falar, sobre o paralelo entre Jericó, lá em Josué, e o fim dos tempos. Isso é um apontamento profético e você vai perceber nos textos bíblicos que é muito poderoso essa mensagem. Então, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Fazendo um comentário sobre o paralelo entre a cidade de Jericó, que foi a primeira cidade conquistada após o povo, entrar na Terra Prometida. E olha que interessante, são todos apontamentos proféticos. Você vai perceber no texto. O texto está, a conquista de Jericó, em Josué capítulo 6. E eu vou fazer um paralelo, então, com os textos escatológicos, principalmente o texto de Apocalipse, E você olha, então, para a orientação de Deus para Josué, que é um tipo de Messias. Josué foi o segundo líder de Israel. Após a morte de Moisés, o próprio Deus fala assim, Josué será o líder. E olha que interessante, o nome Josué é o mesmo nome Jesus. Josué em hebraico é o mesmo nome Jesus, o nosso Salvador. E Josué não era só o líder, mas o Salvador de todo aquele povo. Mas algumas coisas aqui nós precisamos analisar. Antes que eles, vamos dizer assim, derrotassem Jericó e tomassem posse daquela cidade, você tem que entender as orientações de Deus. Olha que tremendo e que interessante. A primeira orientação é que, depois que o povo passou o Jordão, um apontamento profético da abertura do Mar Vermelho, o povo passa o Jordão a pé enxuto, a arca então entra ali na terra. E depois que o povo passa o Jordão, antes dele tomar posse lá, Deus fala assim, pega todos aqueles que não estão debaixo da aliança e circuncidem todos. Ou seja, tinham muitos dos guerreiros, das pessoas ali de Israel, que não tinham circuncisão, não estavam na aliança da circuncisão. Então, Josué faz o grande sacrifício da circuncisão, vamos dizer assim, a grande ato da circuncisão, um derramamento de sangue do prepúcio de todos os homens ali, da nação de Israel. Então, cumprindo a ordem de Deus, circuncidando todos. Aponta para o sacrifício de Jesus. Exatamente isso. A grande circuncisão antes da conquista de Jericó aponta para o sacrifício de Jesus. Entende? Então, toda a nação foi circuncidada. E olha que interessante. Depois da circuncisão, Deus então vem no capítulo 6 e orienta como eles deveriam tomar posse, o que eles deveriam fazer e como deveria ser o processo. E aqui nós então entramos na parte interessante da história, que é exatamente quando aponta para o retorno do Senhor Jesus para entrar na posse da terra. A primeira cidade, Jericó. E ele dá uma instrução, a primeira instrução bem clara que ele dá, fala assim, quando vocês tomarem posse, vocês não vão pegar nada. Jericó é minha. Então nada de pegar nenhum tipo de... que eles tinham essa prática, quando você guerreava havia então o saque dos bens, dos patrimônios ali, que eram as dádivas da vitória da guerra. Mas Jericó foi a única cidade que Deus falou assim, nessa aí vocês não vão tocar nada, vocês não vão fazer nada, vão pegar nada, tá? Foi daí então o pecado de Acã, que ele pegou algo lá e na frente de Israel pagou o preço. Então Jericó aponta para isso, sobre total controle de Deus. Você vê que a conquista de Jericó, que foi um apontamento profético do retorno de Jesus, estava sob o total controle do nosso Deus Todo-Poderoso, no comando de Jesus, de Yahusha, de Josué, de Yeshua. Olha que interessante. Então aí você vai entender uma pergunta que fica no ar, Vou deixar aqui do lado aqui. Por que vai acontecer tanta catástrofe, Muita gente me pergunta isso. Por que vai acontecer tantas coisas, no retorno de Jesus? Porque é assim que acontece. Quando os reis, conquistavam um reino, primeiro, os seus exércitos iam na frente, faziam toda a conquista. Depois o rei entrava, para tomar posse do território que ele havia conquistado. Então sempre o exército invadia e conquistava. E não é assim diferente com o retorno de Jesus, Os exércitos vão derrotar, mas tudo sob o controle dele. E olha que interessante. Na conquista de Jericó, Deus dá algumas ordens específicas. Primeiro, o povo ia dar 7 voltas, iam rodear por 7 dias a cidade, antes da conquista.
Eles deveriam separar 7 sacerdotes, cada um com 7 trombetas. Olha isso. Depois, no último dia, eles deveriam dar 7 voltas. No último dia, 7 voltas. Ok? Em um dia só, 7 voltas. E no final da 7ª volta do 7º e último dia, eles deveriam tocar a trombeta e eles iriam gritar. Então, iria se cumprir, né, completamente a palavra de Deus, os muros iam ruir e eles iam entrar para dentro da cidade. Ou seja, vão tomar posse daquela cidade de uma maneira que eles tomariam posse, mas tudo, né, que estava ali não poderia ser saqueado, não haveria despojo dessa guerra. Então, acontece, as 6 primeiras voltas, eles, né, aponta para quê, pastor? Aponta profeticamente para os 6.000 anos de história da humanidade. São 6.000 anos aproximadamente que a humanidade tem. Então foram 6.000 anos, né, que o Senhor foi fazendo de ciclo em ciclo, a troca dos poderes, né? Ou seja, a intimidação, falando, eu vou conquistar esse reino de volta. Esse reino é meu, eu já estou aqui, eu vou entrar, eu vou tomar posse. Entende isso? E interessante, no final do 6º dia, para o 7º dia, tinha ordens específicas para o último dia. Então hoje, profeticamente, nós vivemos aí por causa dos erros do calendário. Há um erro aí aproximadamente de 200 anos. Aproximadamente, ou seja, nem o calendário gregoriano nem o judaico estão corretos. Então esse erro de 200 anos nos aponta profeticamente para nós estamos aí, né, por volta de entrar no 7º milênio. Ou seja, nós vamos entrar no 7º milênio. Então faltam de 7 a 10 anos para que verdadeiramente a gente entre nesse 7º milênio. Ou seja, e quando entra-se ali então, quando na entrada, ou seja, na madrugada, ou seja, você pode pegar a Bíblia na madrugada, nem entrou o 7º dia, na madrugada do 7º dia, do 6º para o 7º dia, então o povo começa a dar as 7 voltas, que aponta, olha, texto de Josué capítulo 6 e Apocalipse capítulo 6 também, aponta para os 6 selos do livro de Apocalipse, que Jesus chama de princípio das dores, né? É o final, né? O grande finale, e começa ali então, né, a intimidação final, falando, eu estou chegando. Literalmente, as 7 voltas significa eu estou chegando. É o princípio das dores. E no final da 7ª volta, do 7º dia, e Josué dá uma ordem específica no texto lá de Josué 6, ele fala assim, ó, vocês não vão gritar, vocês não vão fazer nada, enquanto as trombetas não tocarem. As 7 trombetas soarão, e aí vocês gritarão junto com as 7 trombetas, e os muros cairão. Olha que interessante. Então, as 7 trombetas, junto com o grito do povo, aponta para as 7 trombetas de Apocalipse. Literalmente. Entende? E olha que interessante. No final do 7º selo, há um silêncio. E é exatamente o que o nosso Deus pede para o povo fazer. Não gritar, não falar nada, enquanto não terminar a 7ª volta. Aí o povo poderia gritar e as trombetas soariam junto com o povo. E se cumpriria então, vamos dizer assim, o mistério de Deus, na Apocalipse capítulo 10, né? E capítulo 11, o mistério de Deus que estava guardado se cumprirá, né? Que também está em 1 Coríntios 15, né? Em Tessalonicenses 5, fala sobre, literalmente, irmãos, o arrebatamento, né? No tocar da 7ª trombeta. É o que está ali. O povo vai ser arrebatado, o povo vai entrar em êxtase. Foi o que aconteceu ali em Jericó. O povo gritou na 7ª trombeta, ou seja, o êxtase veio, né? A conquista veio, o reino do nosso Senhor, e o povo grita. Então, tudo vem abaixo. O reino se torna do nosso Senhor. Só que aí, de frente de cada lugar do muro, né, o exército entra ali para cumprir as ordens de Deus e exterminar todo aquele povo. Mas, essa é a parte interessante, um povo fica. Dentro daquele povo, né, um povo fica. E uma parte da muralha fica intacta. Ela não cai. Toda a muralha cai, mas uma parte fica intacta. Qual lugar? Aonde estava a prostituta Raabe, que faz parte então da genealogia do nosso Senhor Jesus. Ela está lá na genealogia. A prostituta Raabe, mas não só ela. Leia lá no texto, capítulo 6 de Josué. Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e
toda a sua parentela. Tinha um número enorme de pessoas que foram salvas junto com Raabe. Não foi só Raabe. E lógico que aqui aponta, né, para aqueles que o Senhor Jesus vai salvar nessa ocasião. Ele está sob o controle, ele vai salvar. Aí a pergunta, qual é o lugar mais seguro da terra para se estar? Qual era o lugar mais seguro para se estar na queda de Jericó? Dentro da aliança que Deus havia feito através dos espias com Raabe, que aponta para a igreja. A aliança do Senhor que Deus fez com esse mundo foi com a igreja. E Raabe, queira você ou não, chamando você igreja de prostituta, meretriz, o que for, a igreja tem uma aliança com Jesus. A igreja é um povo que está espalhado por todo mundo. Não é uma instituição religiosa, tire isso de sua cabeça. Igreja não é uma instituição religiosa que se chama por um nome, que foi dado por homens. Não, a igreja é um povo que escolheu andar debaixo dessa aliança. E esse povo, junto com todas as suas famílias, serão guardados nesse grande dia. No dia da conquista do nosso Senhor Jesus, desse reino que se chama terra. Entende? Nosso reino, plano, terra. Então, esse é um apontamento profético. Eu quero trazer uma outra mensagem, um outro paralelo aqui no próximo vídeo, sobre Massada, uma outra conquista, apontando profeticamente exatamente para o retorno de Jesus. Então você vê exatamente isso. A queda do muro, né, é exatamente, irmãos, as 7 taças. As 7 taças, quando o povo invade Jericó e conclui a obra, são profeticamente as 7 taças de Apocalipse, para grande finale, né? Para grande finale, para que Deus cumpra tudo. E ali então, o povo intacto, guardado. E eu quero dizer para você, mantenha a sua esperança firme no Senhor Jesus, mantenha o seu coração firmado nele e em tudo aquilo que ele prometeu. Vai se cumprir na sua vida. Esteja debaixo da aliança da igreja. Amém? Ou em qualquer lugar onde você esteja, busque estar em comunhão com pessoas que andem debaixo dessa aliança, porque esses aí, meus queridos, são os que vão estar guardados no grande dia. Amém? Shalom. Fique na paz. Um abraço.